Olá, meu nome é Luísa Grete Nazaré, eu sou fundadora e professora aqui na Fluirá. Nós somos um ministério que equipa mulheres cristãs inquietas e sobrecarregadas a navegarem o caos das suas vidas e das suas muitas demandas sem perder a calma e confiança no Pai. Nós fazemos isso através de conteúdos gratuitos, como este que você está prestes a assistir, mas também e principalmente através do nosso programa completo de crescimento espiritual, que a gente conduz um grupo de mulheres durante 12 meses em uma jornada de renovação da sua mente, de aquecer do seu coração, de ativação da sua vontade, desenvolvimento de bons hábitos espirituais, para que você possa crescer na fé e desenvolver um estado de espírito que consegue permanecer calmo e confiante no Pai, mesmo em meio ao caos da vida. Eu quero te convidar a clicar no link que está na descrição desse vídeo ou desse podcast para conhecer um pouco mais do nosso programa espiritual e entrar na lista de espera para a próxima turma. Aproveite esse conteúdo. Olá, sejam bem-vindas a mais uma temporada do Café com Elas. Dessa vez a gente vai ter convidadas mais do que especiais, porque são parte da nossa equipe. A gente teve como ideia trazer um pouco dos bastidores da Fluirá, das carinhas que estão por trás de tudo aquilo que a gente faz, tanto de conteúdo gratuito quanto o programa de crescimento espiritual. A gente queria dar a oportunidade de vocês conhecerem um pouco das meninas, um pouco da história delas e o quanto a Fluirá tem impactado também a vida delas. Então, vai ser muito especial essa temporada com o nosso time dos sonhos aqui na Fluirá. Enviem essa live para suas amigas. Hoje a gente vai falar sobre especificamente como ter mais calma e confiança no Pai em meio ao caos da gravidez e das noites em claro pós filhos pequenos. A gente vai receber a HB e a Ana Flor hoje. Primeira vez que eu tô fazendo com mais de uma pessoa. Vamos ver como é que vai funcionar. Olha lá, Ana Flor. Oi, gente. E HB! Ei, gente, oi! Minha internet tá meio travando aqui, então vamos ver se vai dar certo. Vamos que vamos na emoção. Vai ser dentro de casa, vai ser... A gente só tem que, na verdade, se policiar pra gente não falar umas besteiras ao vivo, assim, né? Intimidade não demais. durar 3 horas. Não, eu tava esquecer que a gente pensando, tá... como que a gente vai fazer 30 minutos, 40 minutos de live? Impossível. Pois é, vai ter que ser bate-bola, jogo rápido. Muito bem, gente, eu vou deixar que vocês comecem se apresentando. Quem são vocês na fila do pão? Quem começa? Vai lá, Começa Gabi. a Ana, porque a Ana... Não, pode ir. A Ana começa A, letra A. Mas é por idade? Brincadeira. Tá bom, Vamos lá. Meu nome é Ana Carolina. Deixa eu já quebrar um problema aqui na internet. Já quebra a internet. Meu nome é Ana Carolina, não é Ana Flor, mas sou conhecida como Ana Flor por conta de uma música que meu pai fez pra mim. Eu tenho 28 nome anos. Artístico. Nome artístico, isso. Eu tenho 28 anos, caminho com Jesus desde muito pequena, sou filha de pastor presbiteriano. Minha mãezinha tá aí me vendo. Sou casada com o André, também pastor. Sou mãe do Timóteo e tô grávida da minha filha Lina, minha segunda filha, né? Eu sou formada em pedagogia e eu atuo dentro, né, na parte da educação, tanto dentro da Fluirá como fora da Fluirá hoje em dia. É isso. Vai lá, Gabi. É isso. E gente, não entrem em contato no WhatsApp da Fluirá agora, porque Ana Flor não está disponível. disponível. Não estou disponível, gente. A Ana Flor, ela, antes de passar para a Gabi, a Ana Flor, ela cuida de toda a parte de contato com as alunas e também futuras alunas, né? Isso. Por e-mail, WhatsApp e dá todo o suporte educacional para as nossas manas. Ela é a cara, tipo, ela é a voz da Fluirá nos e-mails. É a voz. A gente brincava no começo que ela era nossa assistente virtual, a Ana Flor. Alexa, porque ela já é tipo isso. Já não é a Ana Carolina mesmo, é a Ana Flor, é uma outra entidade.
Minha E Gabi, vez? sua vez. Meu nome é Gabê, na verdade é Gabriela, né, gente? Mas meu nome é artístico como Ana Flor, né? É Gabriela Almeida. É um apelido que eu inventei na faculdade, foi ficando e acabou que é isso, Gabê. As pessoas me conhecem por Gabê. Eu tenho 31 anos, fiz em fevereiro, e estou me acostumando com a idade. Estou esperando a minha primeira filha, que é a Maria Elis. Sou casada com o Matt há 9 anos. Que mais? Sou designer de formação, mas trabalho com um monte de coisas, né? Na Fluirá eu sou designer também, faço parte da design dos produtos, né? Das coisas que vocês veem, da marca, identidade visual. Mas dentro da Fluirá eu também faço gestão dos projetos. Então eu sou meio braço direito da Lu, assim, na gestão da equipe, passar as tarefas para as pessoas, tentar organizar prazo, fazer essas A coisas Gabi desse tenta tipo. organizar minha cabeça. Eu tento organizar, né? A minha vida também. É Personal engraçado, organizer. porque assim, eu sou organizada mentalmente, mas assim, na vida eu sou uma pessoa bagunceira. Eu acho que eu tive que aprender a ser organizada, porque senão eu não ia fazer nada, sabe? As pessoas acham que, tipo, quem é muito organizado, assim, nas coisas é uma pessoa organizada, mas eu acho que é o contrário. Tipo, você cria o sistema de organização porque você não ia dar conta de outra maneira, né? Que mais? Sou da Calvary Curitiba, aqui em Curitiba. Moro em Curitiba, né? É bom dizer, né? A Ana Flor tá em Escrever. Brasília, Isso. né? É Então isso a que eu ia gente falar de tá. vocês. Nossa equipe é toda Somos um time espalhada, assim. multicultural. É, e eu adoro isso, na verdade, né? Que tipo, a É. gente se encontra, vem um pra cá, daí outra viagem, a gente vai ficando na casa uma da outra, isso é muito gostoso. Tô aqui em Curitiba, congrego na Calvary, faço parte da liderança lá, cuido das adolescentes, faço parte da comunicação da igreja também, tô envolvida em um pouquinho de tudo, assim. E nessa fase, né, que eu tô agora nessa fase de gestação, de espera, de coisas. Nesse momento que eu estou da minha vida. Inclusive, estou de licença, gente. Eu quebrei a minha licença maternidade para estar nessa live aqui. A Gabi gente está tava, tipo, de pré-estreia, está no momento de pré-lançamento da minha da Maria bebê. Elis. E é muito engraçado, né? Porque a gente tava assim, olha, vamos fazer a segunda a de vocês, porque vai que nasce. Então, assim, tem que aproveitar o primeiro. Exatamente. Mas acho que é isso de Muito apresentação, bem, assim. mana. Muito bom. E me digam o que é a Fluirá para vocês, assim? O que tem sido caminhar na Fluirá e dos ensinamentos que vocês acabam tendo contato também por tabela, né? A Ana revisa todo o material, a Gabi diagrama todo o material. Qual tem sido o impacto para vocês, assim? Eu acho que pra mim o primeiro impacto já é, tipo, estar na Fluirá como equipe, assim, porque eu acho que não é todo mundo que tem o privilégio de, estar numa equipe só de mulheres, Uhum. maioria cristã, todo mundo é cristã, né? Não é a maioria, é todo mundo, né? Então, eu acho que isso é um big de um privilégio, assim, poder estar com gente que entende que pastoreia o meu coração, não é só trabalho, a gente cuida uma das outras, a gente pastoreia o coração de uma das outras. Eu acho que nessa fase ainda eu tô sentindo ainda maior privilégio de estar sendo realmente cuidada, assim, integralmente por todo mundo. Eu acho que a gente ser lembrado no nosso dia a dia dessas coisas, de que, tipo, dá para fazer as coisas com calma, que a gente não é perfeito, então a gente ter essa cultura interna de lembrar umas às outras que a gente não tá exigindo de ninguém perfeccionismo, a gente não tá exigindo perfeição de ninguém, que tá tudo bem tá mal, que tá tudo bem lidar com um monte de conflito, que às vezes tá tudo bem dar uma pausa, respirar, se permitir, né? Eu acho que isso é um big de um privilégio, assim, que a gente experimenta. Que eu experimento, eu sei que as outras meninas também experimentam, né? Nesse espaço, assim, que eu acho que, principalmente nesse momento da minha vida, tá sendo essencial, assim. Cara, pra mim a Fluirá já entrou num. Eu tava escrevendo aqui, tentando. Pra não ficar tão prolixo, que esse é o meu problema. E eu acho que a Fluirá, se eu for linkar hoje, a Fluirá é tipo um oásis, assim. A Fluirá entrou na minha vida quando eu tava grávida no meio da pandemia do Timóteo, meu primeiro filho. E acho que por volta de outubro, novembro, eu entrei em contato com a Lu, porque eu não estava encontrando uma saída, assim. Eu preciso talvez abandonar o meu emprego, né? Eu trabalhava numa escola na época, eu era professora.
Eu tava assim, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho com quem deixar o Timóteo, né? A gente estava no meio de uma pandemia. Eu teria como deixar com os meus pais, mas meus pais eram um grupo de risco e a gente estava bem no início, né? Então, a gente não sabia se era um mistério, doença. E, e aí eu cheguei num impasse, assim, eu falei, acho que vou ter que sair, porque eu tenho que cuidar do meu filho, né? E aí, assim, ainda tinha aquele sentimentozinho, assim, no meu coração de eu gostaria de poder fazer isso, tipo, eu gostaria de poder dar um tempo no meu trabalho nesse momento para poder me dedicar, né, a isso. Mas acho que essa questão da pandemia foi principal, assim. E aí eu entrei em contato com a Luísa, assim, num desespero. Eu já conhecia a Lu, assim, de eventos, pelo Paulo, já conhecia, assim. E aí eu, tipo assim, a Luísa já passou por isso, eu vou ver com ela, o que ela pensa, assim, como é que foi para ela. Vamos ouvir as pessoas, né? E aí eu entrei em contato com a Lu e ela falou, Ana, aí ela me mandou um e-mail e falou assim, me manda uma mensagem no WhatsApp pra gente conversar. Aí eu mandei e essa mensagem se perdeu, porque eu acho que a Lu trocou de celular na época. E aí depois de um tempão, em janeiro, aí foi muito legal, assim, porque foi numa quarta-feira, eu fui na escola, fui pedir demissão. E aí, na quinta-feira, o dia seguinte, a Luísa entrou em contato comigo e falou, Ana, perdi a sua mensagem, por favor, entre em contato comigo de novo pra gente poder conversar. E aí eu mandei mensagem de novo e mandei o mesmo áudio que eu tinha mandado anteriormente e mandei um novo falando, Lu, mas já tá, tudo mudou desde aquele áudio. Eu já pedi demissão, é isso mesmo, tipo, expliquei para ela que eu tava em paz e tal, que Deus ia suprir minhas necessidades, mas que eu tinha pedido demissão mesmo e tá, mas não sabia, né, o que ia acontecer. E aí naquele momento, assim, tipo, um dia depois de pedir demissão, a Luísa falou assim, você não quer trabalhar comigo? E aí para mim foi tipo, quê? Como assim? Aí a Luísa falou, eu tô precisando de alguém para me ajudar. Na época a Fluirá ainda não era Fluirá, a Luísa tinha o curso, mas não tava... não tinha equipe, não tinha nada, assim, e a Lu tava meio desesperada, porque tinha lançado um livro, a Luísa falou, Foi. eu lancei o Antes livro, do achei que 3 lançamento. pessoas iam comprar, minha mãe, minha avó e minha irmã. Só que tá saindo muito e eu não tô tendo controle, eu não tô conseguindo. Eu falei, não, calma, vamos lá. E aí eu fiquei responsável por essa parte de tentar organizar notas fiscais, envio de livro, não sei o que lá e tal. E aí, no fim, depois de alguns meses, a Luísa conseguiu montar um time mesmo, né? E eu acho que, pra mim, assim, eu faço das minhas palavras as da Gabi, né? Porque pra mim também, assim, além de ser esse oásis de, tipo, resposta de oração imediata, tem sido também um lugar de descanso, assim. Eu acho que a gente vai falar bastante ainda, mas gestar uma mulher, para mim, isso já é uma coisa diferente demais, assim. E a Fluirá tem sido muito importante para mim nesse processo de entender como mulher, entender como feminina, entender como mãe de mulher, entender esse tipo de coisa. É muito interessante, porque todas as meninas que foram chegando na equipe foram meio que dessa maneira meio sobrenatural, assim, sabe? O Senhor, eu sinto que foi o Espírito Santo mesmo direcionando. E eu lembro que foi um passo importante para mim, assim, de entender, nossa, eu preciso de ajuda. E acho que, em parte, eu acho que isso tem a ver com o nosso papo, né, de calma no caos. De você reconhecer que você não dá conta de tudo sozinha, que você até conseguiria fazer tudo sozinha, mas você vai se quebrar no meio do caminho, né? E o processo de pedir ajuda para mim passou por muita oração. E eu pedindo, Senhor, eu quero pedir ajuda, mas eu quero que seja para as pessoas certas, sabe? Então, coloca no meu caminho pessoas que vão não só topar me ajudar, mas vão realmente sustentar isso daqui que eu creio que não é meu, né? É algo que o Senhor tá colocando no meu coração e eu quero que mais pessoas cheguem, que comprem essa visão. E, de fato, eu acho muito especial, a gente teve nosso primeiro retiro interno da equipe, né, que a gente se conheceu presencialmente no final do ano passado, e como foi potente, assim, a gente vivenciar os processos que a gente vivencia, que a gente proporciona para as alunas, né, no programa, ao longo de 12 meses, naquele intensivão, assim, do espaço de vulnerabilidade, o espaço para o descanso, o espaço para meditação, para o silêncio, para a partilha,
e Pro para o perdão, né? ressignificar, para o perdão, exato. Exato, para o perdão, para as conversas francas, para o ressignificar das nossas histórias, das nossas expectativas, deixar os fardos, né? Então, para mim tem sido um privilégio mesmo, assim, caminhar com vocês e com as outras meninas também que a gente vai conversar ao longo da semana, né? Vocês são resposta de oração e são também parte, assim, do processo, sabe? É lindo a gente ver, vivenciar dentro da equipe também aquilo que a gente prega para fora, né? E Eu acho que isso pra mim é o mais Gabi quer falar? especial. Não, eu acho que é isso, assim, de como ver a mão de Deus gerenciando as coisas, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que eu tô aprendendo muito nessa fase, mesmo desde a questão de, tipo, o momento de engravidar, tipo, o momento de Deus para isso na nossa vida. Lidar com esse tipo, será que não era melhor ter sido antes, agora? Será que eu não perdi tempo? Mas é ao mesmo tempo ver a mão de Deus orquestrando tudo, e daí você não ter dúvida também, sabe? E eu acho que esses processos, quando a gente foi vendo todo mundo entrando, né? Porque eu acho que a Ana foi a primeira, daí acho que veio eu. Aí Aí já veio meio veio o grupo grandão Gabê, junto e tal. exato, Então, assim, mas ouvindo as histórias e o que cada uma estava vivendo naquele momento, e ver Deus orquestrando, isso é muito especial, assim, né? E igual eu falei, tem muito a ver com o que eu tô vivendo hoje, assim, essa coisa de pedir ajuda que você falou. Tem várias coisas que a gente já tá trazendo aqui que eu tô tipo, beleza, já entendi pra onde Deus tá querendo direcionar essa conversa, porque é exatamente o que eu tô vivendo e pensando, sabe? É muito louco. Admitir os nossos limites, né? Pedir ajuda, honrar o nosso corpo, né? Eu acho que a gente conversa muito sobre isso, de entender os limites do nosso corpo, né? Que é tão espiritual quanto, né? E para mim, especificamente, assim, conversando com vocês que estão grávidas dentro da nossa equipe, né? É muito... Aí tem essa história, né? Que a Ana ia cobrir a minha licença, só que daí, tipo assim, hello, tô grávida também, gente. Daí a gente vai intersectar, né? Vamos ter que mudar os planos. Mas é muito marcante para mim, assim, porque eu vivi na pele o que é estar grávida dentro de um ambiente de trabalho e que você tem essa insegurança de como vai ser quando eu voltar e o que vai acontecer durante a minha licença, né? E poder proporcionar para vocês essa certeza e esse ambiente acolhedor, sabe? Até mesmo quando vocês descobriram, né, a gravidez, eu lembro, tipo assim, Gabi, dorme, cara. Tipo assim, ela, ai, não tô conseguindo fazer, eu tô muito cansada. Eu falei, primeiro trimestre, é isso mesmo, dorme e a gente estende o prazo, né? Então, acho que pra mim é muito gratificante, assim, poder proporcionar para outras pessoas um ambiente de conforto, né? Que eu acho que o feminino traz esse aspecto, né? E muito do que a gente prega também na Fluirá, que é a flexibilidade. É a intencionalidade, mas com flexibilidade. Passos imperfeitos, é entender qual é o possível, né? Não vamos nos cobrar além do que é possível, né? Então, a gente já foi falando aqui um pouco das outras perguntas que a gente tinha colocado, né? Quais são as principais viradas de chave, assim, do nosso conteúdo na Fluirá que ficam mais marcantes, assim, para vocês? Eu acho que o passo imperfeito de cada vez, para mim, que sou uma perfeccionista em recuperação, é muito difícil. Acho que lembrar disso, de lembrar que desse lado da eternidade há imperfeição. Tipo, vai ser sempre imperfeito. E que caminhar aqui é a imperfeição. Tipo, não tem como a gente chegar, né? Inclusive, ó, a mamãe quase perfeita acabou de entrar aqui, viu, gente? Ninguém. É muito gostoso pensar nisso, assim. O passo imperfeito. Lembrar que vai ser um passo imperfeito, que vai ser um passo que talvez vai ser corajoso, mas ele não dá conta de tudo, né? Eu acho que isso, para mim, é um grande ensinamento da Fluirá, assim. Eu acho que eu trago isso para mim, eu trago essa mesma frase, tipo, para tudo, né, na vida, assim, na maternidade, inclusive. A gente tenta muito ser perfeita na maternidade, muito, assim. E não dá. A gente erra, a gente comete várias falhas, né? Mas a gente sabendo que tem a ajuda do Espírito Santo, né? Que vai
cuidando das imperfeições ao longo do caminho, a gente entrega para ele, tipo, Deus, eu não quero estagnar, sabe? Assim, eu não quero parar, tanto na fé, quanto na minha vida espiritual, quanto na minha vida em família. Eu não quero estagnar. Eu vou dar passos, eu sei que eles serão imperfeitos, mas eu vou estar indo numa direção de que eu sei que em algum momento, quando Jesus voltar, ele vai terminar a boa obra, né? Que ele começou. Então, eu também, essa tem sido... acho que a frase que me impacta mais da Fluirá, assim, um passo imperfeito de cada vez. É um processo que a gente está caminhando, que a gente está indo na direção daquilo que é nosso alvo, que é ser parecido com Cristo, né? E a gente vai caminhando em direção a isso, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente fale, mas sabendo que a gente tem a ajuda do Espírito Santo que vai conduzindo, né? Nosso caminhar. E não esperar essa perfeição também, né? Eu acho que isso alinha as nossas expectativas, alinha o nosso coração, assim. Porque daí a gente já vai viver sem essa expectativa. E eu acho que a nossa vida é esse eterno alinhar das expectativas, o eterno alinhar de onde está o nosso coração, de talvez deixar as coisas do tamanho que elas têm, né? Tipo, a gente não subjugar elas, nem deixá-las maiores do que elas são, né? Então, acho que essa coisa da perfeição, ela entra nisso também. Se eu pudesse ensinar a Luísa, grávida e com crianças pequenas, assim, algumas das coisas que hoje eu ensino para outras mulheres, dentre os ensinamentos da Fluirá, assim, um dos meus preferidos é entender que haverá graça para cada pequeno passo. Vai ter graça e sabedoria. E treinar o meu coração a estar no presente, consciente da presença de Deus. Eu acho que a gente, até no último dia da Gabi, assim, eu conversei com ela e falei assim, Gabi, vai parecer interminável, mas vai passar tão rápido e é um privilégio tão grande. É uma porcentagem muito pequena de tempo frente a todo o tempo que a gente vai ter no mundo. Então, esteja presente e consciente da presença de Deus nesse momento e do privilégio que é poder perder tempo com seus filhos, né? Entendendo que vai ter graça e sabedoria para cada desafio da maternidade, sabe? Não, e é muito louco, porque é realmente isso que eu tô sentindo de Deus, assim, dessa estação, assim, um convite a desacelerar, porque eu sou muito acelerada, sempre fui, eu sempre sou a pessoa envolvida em tudo que é possível, eu gosto de participar das coisas, eu gosto de estar com as pessoas, eu amo gente, então assim, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de participar, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto, tipo, não é como se fosse uma forçação, é realmente um lugar que eu amo estar. Mas esse desacelerar, esse silenciar, esse estar presente para outras coisas, tipo, então assim, eu estou dizendo sim para outra coisa, na verdade. Isso tem sido um desafio, mas que eu também estou tentando enxergar agora como um privilégio que eu vou ter, sabe? De poder viver esse foco, esse desprendimento talvez das outras coisas, esse, sei lá, tipo, eu vou poder cuidar de uma pessoinha, sabe? Por um tempo. E vai ser uma coisa que eu vou focar por um tempo, porque eu nunca consegui focar numa coisa só. Eu tô sempre fazendo um monte de coisa, eu tô em todos os projetos do mundo, eu tenho, tipo, 3 empregos, sabe assim? Tipo, são 3 empregos, eu tenho vários projetos pessoais paralelos, gente. Então, tipo assim, eu sempre tô fazendo um monte de coisa. Então, eu acho que isso foi muito importante de ser lembrada. Tanto que essa conversa que eu tive com a Lu, eu fui com post-it, gente. Eu fui escrevendo nos post-it, tá tudo colado na coisa do escritório, que depois eu vou fazer uns cardzinhos, assim, pra espalhar pela casa. Inclusive, a HB é a culpada dos cards que as pessoas da Fluirá recebem e amam espalhar pela casa toda. Você que fez o design bonitinho dos post-its, das viradinhas de chave. Eu amo. Então, é isso, assim, tá sendo realmente esse desafio, esse convite à presença, esse convite a desacelerar, esse convite a perceber o ritmo diferente, né? Então, é interessante, assim, ver as coisas que exigem de nós agora, assim. E que é difícil, eu acho, principalmente pra mim. Total. E você, Ana, qual tem sido o seu maior desafio, assim, nessa estação da gravidez,
com um filho pequeno ainda? Acho que a gravidez com o filho pequeno. Brincadeira. O maior desafio. O todo, junta tudo. A existência, assim, a minha existência no mundo. A vida tem sido um desafio. Eu acho que eu tenho sentido que o Timóteo começa a sentir uma falta que ele ainda não sabe que vai acontecer mais tarde, entendeu? E poder ser esse espaço de calma, filho, sabe? Vai mudar, mas vai ser difícil no começo, mas vai ser melhor, sabe? Assim, depois. Irmão é muito bom, esse tipo de coisa. Então eu acho que essa... E além, assim, né, do desgaste físico que o terceiro trimestre da gravidez já traz pra gente, né? Eu acho que esse tipo assim, pé inchado, joelho doendo, sabe? Tudo isso que já cansa a gente normalmente sem ter isso, ainda tem essa necessidade de atender emocionalmente um serzinho que tá meio confuso, né? Do como é que vai ser essa mudança na vida, assim. Mas ao mesmo tempo, assim, é isso, né? A gente vê graça de Deus na dificuldade, né? A gente ontem a gente estava andando de carro, né? Voltando para casa da igreja. Aí entrou num buraco, assim. Aí Timóteo, mamãe, você tá bem? Eu falei, tô bem, filho, obrigado. Aí, papai, você tá bem? Eu falei, tô bem, filho, obrigado. Aí ele virou assim, Lina, você tá bem? E ela tá na barriga, né? Aí eu falei, sim. Aí ela falou, sim, filho, ela tá bem. Aí o André olhou pra mim quase que chorando e falou, que bonitinho. Ele já considera ela em todas as situações quando o assunto é família, sabe? Hoje de manhã ele fez isso de novo. Então, tipo, levando em consideração que, sim, tá chegando alguém que faz parte da família e que é minha irmã e eu preciso saber se ela tá bem, sabe? Assim. Então, ao mesmo tempo que tem a dificuldade, né, de que eu sei, ele tá passando por essa dificuldade, ainda tem esse outro lado bonitinho, assim, de ver que a família tá crescendo e isso tá começando a entrar na cabeça dele, assim. E o que vocês têm feito, assim, na prática, para permanecer calmas e confiantes no Pai em meio aos desafios, aos surtos? Isso, eu acho que, antes de vocês responderem, eu acho que uma coisa legal de ressaltar é justamente isso, assim, a nossa ideia aqui na Fluirá não é que nós tenhamos um estado de espírito que está alheio às circunstâncias e que não se afeta, né? Mas é como navegar... A hashtag afetadas. Afetadas. Exatamente. É como lidar com esses afetos, né? Como lidar de maneira mais sábia, como conseguir navegar os caos que vão aparecendo, porque é inevitável que apareçam, né? Sem que a gente se desespere, sem que a gente seja levada pelas preocupações, sem que a gente seja levada pela ansiedade. E até mesmo quando a gente é levada pelas preocupações, pelas ansiedades, porque é natural que aconteça uma hora ou outra, como que a gente volta, né? Como que a gente volta para o colo do Pai? Como que a gente volta para o estado de segurança? Então, feito esse primeiro parênteses aí, quais têm sido as práticas diárias que vocês estão tentando fazer, os ensinamentos que vocês estão tentando meditar e fazer o download aí para o coração de vocês? Quer começar, Ana? Bom, difícil essa pergunta, na verdade. Uma das coisas que eu faço na maternidade, assim, é pegar um livro bíblico e me dedicar bastante nele, assim. Na época da gravidez do Timóteo, e depois que ele nasceu, eu me dediquei um tanto a Provérbios, porque eu queria entender como que a Bíblia trazia, por exemplo, esses ensinamentos de pai para filho, sabe? Assim, relação pai e filho. E aí, nessa segunda gestação, eu acho que tem sido mais Deuteronômio, assim, que é um livro da aliança, né? E entender como que Deus se relaciona de uma maneira de aliança com o seu povo, assim. E Deus sendo um Deus Confesso que pai... estou chocada com o Deuteronômio.
Gabi ficou chocada com a escolha. É tipo o livro que, tipo assim, as pessoas pulam, sabe, na devocional. Tipo, estão dentro. Mas depois que a gente tem a visão, depois que a gente tem a visão do drama e da missão completa. Sim, faz todo sentido, mas tipo, caraca. Mas é porque o livro da aliança, né? Do tipo, Deus, o André que trouxe isso para a conversa uma vez, assim. Deus convoca céus e terra para serem testemunhas daquilo que ele está fazendo com o povo, sabe? Então, do tipo, eu acho muito irado, assim. Eu comecei a ler com esse olhar de Deus, que é um Deus pai, povo, que é um povo rebelde, sabe, assim? Sim. Que é a gente, e ao mesmo tempo a gente temos que ser pai, né, e mãe, controlar às vezes, dar limite para uma pessoa que também é rebelde, que também é pecadora e tal. Então tem sido esse meu desafio um pouco assim. E eu tenho dedicado a ler outras coisas, assim. Eu acho que tem um livro que eu tenho lido agora. Ai, gente, na maternidade minha cabeça... Eu já sou ruim. Na maternidade minha cabeça fica... Não sei o nome. Mas é o que a Letícia me deu no amigo livro da Fluirá. É da feminilidade. Ai, e aí, Letícia, qual que é o livro? Que a gente falou no... Da Thomas Nelson. Que a Gabi fez a capa. Isso, da Thomas Nelson. Que a Gabi fez a capa. Perfeito. Eu sei o nome. Construção da feminilidade bíblica, não é? Construção da feminilidade bíblica. As duas gestantes tentando lembrar o nome do livro. Que a Gabi fez a capa, que eu ganhei. É laranja a capa, gente. A capa é laranja, tem uma mulher linda nela, com uma borboleta e uma maçã. Tipo assim. E aí ele tem me ajudado bastante a entender o lugar da feminilidade, né, bíblica, e como que agora eu vou gestar uma menina e como é que isso vai na caminhada dela, assim. Então... Mas, Ana, pergunta que não quer calar. Quando mães conseguem ler? Mães conseguem ler? Não, brincadeira. O livro, eu consigo ler... Eu saio com o Timóteo todo dia pro parquinho, né, de manhã. E aí tem muita galera, tem muita criança. Aí eu deixo ele lá, tipo assim, os anjos cuidam dele nesse momento e eu vou ler meu livro. Eu tô numa expectativa que a minha amiga fazia. Ela lia no Kindle enquanto amamentava. Uma expectativa. Daqui um tempo eu volto pra contar se deu certo? Contarei. Acho que vai dar? Não. Mas a esperança morre. Vale a tentativa. Vale a tentativa. Vale sempre tentar. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante na minha caminhada de fé, e que não tive no Tintim por conta da pandemia, foi estar envolvida com a igreja, sabe? Cara, o tanto que isso alivia, por exemplo, às vezes a tensão, assim, o Timóteo, sei lá, tá cansado, não sei o que lá, mas as crianças da igreja estão... Elas vão cuidar dele, assim, sabe? Não, tia, pode deixar que a gente tá de olho nele, sabe? Então, outras pessoas da comunidade. Com estar em comunidade, né? E ter essa rede de apoio, inclusive. É uma das coisas mais maravilhosas, assim, para uma mãe de criança pequena gestante, sabe, assim? Porque o que a gente tem para aprender com outras pessoas, a gente poder ser cuidado, isso que a gente estava falando, né, no início da live, assim, ser cuidado, ser ajudado pelas pessoas da comunidade, isso para mim não tem outra coisa, assim. Eu não tive isso no Tintim muito, porque a gente só voltou para a igreja, assim, efetivamente, quando já tinha uns quase 2 anos. Não, um ano e pouco, né? Calma aí que eu tô ficando um pouco doida. 1 ano e pouco. Mas com a Lina agora, é engraçado porque as pessoas acompanham a gestação, elas perguntam como que tá. Elas querem, tipo assim, eu descobri que vai ter um chá de fralda pra mim sábado, entendeu? Do tipo, coisas que eu não tava programando, eu não tava fazendo. E o pessoal da igreja se juntando e do tipo, não, ela faz parte da nossa família também, sabe? Então, pra mim, isso acho que até mais do que a leitura desse livro, sabe? Coisa assim, mas isso tem me abençoado demais, assim, na gestação. Eu acho que, pra mim, tem muito a ver com essa coisa de comunidade, mas eu acho que também tem muito a ver com essa coisa do pedido de ajuda. Porque eu acho que estar grávida... Na verdade, eu vou falar estar
grávidos mudou muito a dinâmica da nossa família aqui em casa. Tipo, a gente como casal, várias coisas aconteceram junto enquanto a gente estava passando pela gestação, assim. Então foi muito... Talvez os nossos desafios exigiram a gente se colocar numa posição de vulnerabilidade que a gente não se colocava. Tanto eu como mulher, tipo, grávida, mulher gestante, mulher que está gestando, quanto meu esposo, tipo, como homem, como pai, a gente como família, como casal, a gente teve que se expor muito mais em algumas situações, de pedir ajuda, de pedir apoio, de pedir conselho. Então, eu acho que essa coisa da comunidade como um lugar de confissão de pecado, um lugar de pedido de sabedoria. Com a Lu, eu pedia, tipo, Lu, podemos conversar? Eu tava precisando de alguém para me mentorear, com o nosso pastor da nossa igreja. Acho que isso foi muito importante para nós, assim. E eu percebi o quanto a gente tinha dificuldade de ser vulnerável mesmo, né? No sentido de, tipo, a gente era muito... Eu acho que tinha um casal que tem uma dinâmica legal, então a gente resolvia muitas coisas entre a gente, assim, sabe? Mas chegou um ponto que a gente tava, tipo, não, a gente precisa de outras pessoas. A gente precisa mostrar que a gente também tem fragilidades, que a gente não tem resposta para tudo. E eu acho que isso também, como mulher, mãe, que vai ser mãe, olhar outras mulheres e falar, cara, me explica isso. Como que faz isso? Por que caminho que é menos doloroso ir? Eu acho que isso para mim foi muito essencial. Tipo, ir atrás de gente e pedir conselho, pedir ajuda, pedir socorro, pedir oração. Tipo, gente, não tô legal, não tá massa, as coisas estão saindo do lugar, né? Então, acho que ter esse... Eu acho que é exatamente a palavra vulnerabilidade, assim. Já é um momento muito vulnerável, eu acho, como mulher, assim. Porque, cara, é muita mudança, você fica muito surtada mesmo por causa dos hormônios. Gente, é surto atrás de surto, sério. Eu não achei que ia ser tanto. Mas tipo, eu tive muito... Acho que uma coisa também que eu acho que é legal de contar, tipo, no começo eu tive muita... meus hormônios caíram demais, então eu fiquei muito pra baixo. Cheguei a tomar um antidepressivo, porque a gente tava desconfiando que eu tava numa depressão. No final deu tudo certo. É um negócio que me preocupa depois também, porque sempre tive muita queda hormonal quando eu tava pra ficar menstruada, minha TPM sempre foi muito acentuada. Então, acho que é importante a gente também perceber isso, porque é muita coisa que muda ao mesmo tempo. As dinâmicas mudam, você com você mesma muda, aí você tá tentando entender teu papel no mundo também ali com as pessoas, né? Tipo, igual eu falei, eu sou muito envolvida em muita coisa. Então, um dos maiores desafios que eu tive na gestação não foi a minha gestação, foi eu conseguir abrir mão das coisas. Eu orar pro Senhor, Jesus, me mostra alguém para liderar tal coisa enquanto eu tô fora. Me mostra alguém para ocupar o meu lugar enquanto eu tô nesse momento, para eu sair em paz disso. Então é muito louco, porque eu não imaginava que ia ser tanta coisa ao mesmo tempo. Eu achei que a gestação ia ser, tô só gestando aqui. E, tipo, a gestação tá acontecendo enquanto a tua vida tá acontecendo, né? Então, eu acho que esse momento de silenciar, ouvir mais o Senhor no silêncio, me acalmar, principalmente, essa coisa de eu não tenho controle mesmo, eu preciso permitir que a estação flua da maneira que o Senhor quiser, eu não vou conseguir controlar as coisas. Estou aprendendo isso pro parto, que tem que deixar fluir, o Senhor, né? Tipo assim, não dá pra você controlar, tensionar. Então, essa coisa toda. E aí, eu acho que a comunidade, para mim, se a gente pensar como disciplina espiritual, a comunhão foi muito importante. Sim. Ter gente cuidando da gente, ter gente orando pra gente. A gente tem um pequeno grupo que acontece toda semana. Então, ter essas pessoas orando por nós, perguntando isso. Família, ter aquele grupo de pessoas que são super confiáveis, né? A gente chama dos amigos de alma. As minhas amizades de alma foram muito importantes também, de tipo... eu poder me abrir, eu poder compartilhar. Igual eu falei, a gestação está acontecendo enquanto a vida acontece. Então a gente teve luto, a gente teve dores no meio disso, a gente perdeu gente, mas aí você tá nesse conflito de tipo, eu tô gerando uma vida, mas eu tô triste porque eu perdi outra, né? Então é muito louco. Falei um monte de coisa, gente, que foi passando na minha cabeça, mas acho que é isso. Que tudo se resume à comunidade, à comunhão, esse se perceber, pedir ajuda. E se colocar numa posição de vulnerabilidade com o Senhor também, de tipo, Deus, não tô dando conta.
não faz sentido nada disso que a gente está vivendo, né? Então, o Senhor dá conta desses nossos sentimentos, desses nossos conflitos. É isso, foi um momento de muita vulnerabilidade com o Senhor mesmo, assim, e com as pessoas ao nosso redor. Ainda tô sendo, né? Mas, assim, no geral, acho que esse é o convite também que o Senhor está me fazendo, assim, vulnerabilidade. Sabe que eu acho que a gravidez, para mim, foi uma experiência diferenciada de compreender a presença de um outro ser em mim. E isso mudou a minha percepção do que é ser habitada pelo Espírito e o que é estar gerando os frutos do Espírito, né? Então, eu acho que a oportunidade de ver a gravidez como uma disciplina espiritual mesmo, de você entender que você é habitada. E eu acho que, assim, para mim, eu ficava, assim, de vez em quando, eu tava parada, tal, e aí eu lembrava, gente, eu não tô sozinha, sabe? E aí eu botava a mão na barriga e falava, gente, você tá aqui comigo, né? E o quanto isso muda a forma como você cuida do seu corpo, como você cuida de você mesma, né? Por estar habitada por alguém, né? E eu acho que essa percepção com relação ao Espírito Santo, nós somos habitadas pelo Espírito Santo, né? E o quanto muda a nossa percepção, entender que a gente não está sozinha e o quanto o fato de sermos templo do Espírito Santo muda também o nosso olhar para com o nosso corpo, para com o cuidado com a nossa mente, né? Acho que essa é a primeira percepção assim, que a gravidez me trouxe. E os filhos pequenos, para mim, eles ensinaram muito sobre intencionalidade, perseverança e rendição. Por quê? Eles não são meus. E por mais que eu tente ser o mais intencional e fiel possível, eu não tenho como garantir os resultados. Então é uma constante entrega, é uma constante, Senhor, eu estou aqui semeando e regando. Semeando e regando. Às vezes com lágrimas, mas eu estou semeando e regando. E orando para que o seu Santo Espírito frutifique, né? Então, eu acho que ter essa perspectiva da gravidez e dos filhos pequenos a partir dessa ótica, né? E eu acho que algo que a gente fala muito na Fluirá também é que a vida é agridoce, que nunca vai ter só coisas boas e só coisas ruins, né? Então, eu acho que olhar para a gravidez e para a maternidade, lamentando as partes ruins e se deixando ser afetada por elas e praticando o lamento por conta disso, né? Você ter o lamento como disciplina espiritual para você deixar a emoção fluir e não ficar estagnada no seu corpo, né? Mas ao mesmo tempo você celebrar as coisas boas, né? E você conseguir ter um olhar que intencionalmente procura a gratidão e a graça em meio ao caos. Porque vai ser caos atrás de caos, sempre vai ter as dificuldades, né? Eu acho que em parte é isso que a gente vai conversar essa semana toda. A gente tem, só muda qual é o caos, né? Mas como que a gente pode encontrar a graça que está nesse caos? Como que a gente pode chorar a dor desse caos e chorar junto, chamar outras pessoas para chorar junto com a gente? Como que a gente pode compartilhar o fardo deste caos para a gente não andar sozinho, né? Eu acho que a maternidade, não sei como que foi para você, Flor, assim, talvez tenha sido por conta do Tintin ser um bebê de pandemia, né? Mas dizem muito que a maternidade é uma experiência solitária, assim, né? Que existe muita solidão materna. Como que foi para você isso e como que tem sido essa nova experiência? Como que você quer que seja essa nova experiência com a Lina, né? Eu acho que tem a ver um pouco do que você já tinha falado com a comunidade, mas compartilhe um pouco dessa solidão materna com a gente. Na pandemia, eu acho que a gente conviveu com nossa família, assim, minha família, a família do André, quando a gente pegava o carro e ia para São Paulo, né? Mas a gente conviveu com pouquíssimas pessoas mesmo, assim, de
que viram o início, né? Que conseguiram pegar o Timóteo no colo quando ele era muito pequeno e tal. Como você falou, é agridoce. Tem seu lado bom, assim, porque no fim a gente, tipo assim, teve que aprender a lidar com aquele serzinho. A gente tinha todo o tempo do mundo, né, para fazer isso, assim, porque a gente só tava em casa nós três, assim. Mas ao mesmo tempo, essa dificuldade, porque você não tem para quem pedir ajuda muitas vezes, né? Assim, sei lá. É óbvio, nossos pais têm vidas também, né? Então eles não param a vida deles porque eles são avós, apesar de que eles gostariam. Mas eles também têm as que fazer, assim. E aí, então tinha dias que, tipo, cara, eu não dormi hoje. André, assume, entendeu? Do tipo, a gente tinha que aprender a fazer esses combinados aqui em casa, assim, para que a gente conseguisse dar conta. Só que aí, esse problema de dar conta, às vezes, faz com que a gente queira se afastar, inclusive, das pessoas, sabe? Mas era uma coisa que a gente sempre conversou muito aqui em casa. A gente não quer criar o Timóteo, tipo assim, com a melhor rotina de sono possível, que ele durma muito cedo, não sei o que lá, porque ele é filho de pastor, entendeu? Do tipo, um de nós vai ter que estar sempre com ele. E isso vai impedir com que a gente esteja com a comunidade, vai impedir com que a gente faça outras coisas. Então, são escolhas que a gente vai precisar tomar desde agora, numa pandemia, sabe? Do tipo, enquanto tá só a gente, mas pensando de que num futuro não vai estar só a gente, sabe? Vai ter uma comunidade por trás. Então, essa foi uma coisa que a gente pensou demais, a gente penou demais, porque decisões agridoces que elas são, tipo assim, pensando num futuro que talvez fosse bom, mas que agora era, pô, acordo toda noite, de hora em hora, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, assim, que ia ficando... vai desgastando a gente, né? Mas agora com a Lina, e eu acho que com, tipo assim, o Timóteo, a comunidade entrou, o Timóteo tinha um ano e pouco, né? Assim, entrou pra gente... E a gente foi muito bem acolhido, ele foi muito bem acolhido, assim. Ele gosta muito de estar com os amigos da igreja, eles são os meus melhores amigos. Eu vou ver meus amigos, sabe? Assim, essa é uma coisa que ele sente falta, assim. E ele sente falta, por exemplo, de ir para casa dos nossos amigos, né? Os nossos amigos de alma aqui de Brasília. Ele sente falta, ele pede, Então, esse tipo de coisa que a gente sentiu falta, mas também foi importante pra gente no começo, porque é uma novidade muito grande, às vezes com muitas dicas, opiniões, a gente fica meio, sem saber o que fazer, meio surtado. E acho que dessa segunda vez, pra gente já ter passado, já ter tomado algumas decisões importantes, tipo, que a gente quer como família, pra vida dos nossos filhos, então eu acho que agora vai ser mais tranquilo, sabe? Uma segunda gestação e um segundo, sei lá, cuidar de um bebê recém-nascido mais em paz, assim. Legal. E um outro aspecto, eu acho que desafiador da gravidez e da maternidade é a comparação nas redes sociais. Nossa, não. Como tem sido para vocês isso? Pode falar primeiro, Gabi. Que é verdade. É muito louco, porque assim, eu tô muito tranquila de verdade. Tipo assim, mesmo. E daí, tipo, esses dias eu vi tipo um rios de uma guria, tipo, zoando que, tipo, ela já estava atrasada porque o quarto não estava pronto e as coisas não estavam prontas com 26 semanas. E eu tava, tipo, amada. Tipo assim, eu terminei ontem. Parada. Você não sabe o que é estar atrasada. Tipo assim, e é muito estranho isso, né? Porque eu acho que você tem que estar muito confiante. Eu acho que isso... Eu acho que, assim, eu escolhi as pessoas certas pra palpitar na minha vida. Meio pesado falar isso? Não, mas assim... Eu não sei se faz sentido o que eu tô querendo dizer. É que, assim, eu acho que eu tive que escolher quem são as pessoas que eu vou ouvir. Ou as pessoas que eu quero buscar aprovação. Por exemplo, cara, a primeira pessoa é meu esposo. Tipo, a primeira pessoa que a gente tem que estar alinhado, tem que estar, é meu esposo. Aí tem as outras pessoas, igual, eu tenho meu grupo de amigos muito próximo, somos os últimos a ter filhos. Então a gente viu todo mundo gestar, a gente viu todo mundo ter os bebês, a gente participou muito da criação das crianças.
Então, também são pessoas que eu acho super confiáveis. Minhas amigas é tipo assim, gente, essa pomada tananã é melhor mesmo? Ou é só coisa da internet, sabe? Tipo, então, precisa mesmo de 12 fraldas de boca, sabe? Tipo assim, são as pessoas que... Mas o acesso realmente, eu acho que, tipo, de estar nas redes sociais, de, tipo, seguir as pessoas e tal, pode gerar essa tendência de se sentir atrasado, do tipo, será que eu deveria estar me preocupando muito mais com isso do que eu estou me preocupando e tal? Em um momento isso rolou, mas eu tentei me munir de escolhas, assim, de tipo, escolher as pessoas que eu ia procurar sabedoria, de tipo, quem são as pessoas que eu vou ouvir, para também não ficar ouvindo muitas vozes, assim, porque eu acho que isso ia ser pior nessa situação, assim. Mas eu acho que eu filtrei bem o meu Instagram. Então Isso também eu sou muito cuidadosa, na real, Uhum. com as pessoas que eu sigo. Se eu percebo que tá me gerando alguma coisa que eu acho já não legal, eu paro de seguir, né? Então, tipo, eu sou muito cuidadosa, assim. Acho que isso é um conselho, inclusive. Eu acho que a gente tem esse poder. A gente que é responsável pela curadoria que a gente faz de quem a gente segue, de quem a gente acompanha. Então, acho que a gente também tem que ser muito consciente o que essas coisas estão gerando no nosso coração. Então, assim, eu tento seguir mais pessoas reais. Eu tenho muitas amigas que estão grávidas ou acabaram de ser mães recentes. Então, a gente também fica ali se acompanhando, né? E eu acho que essa coisa da realidade, de pessoa real, de pessoa que está vivendo uma maternidade menos fake, talvez seria a palavra. Que não é tipo as influencers, são pessoas reais, né? E que vão me trazer vidas reais, maternidades reais. Porque também são maternidades diferentes, eu acho, né? A gente precisa lembrar disso. Que cada maternidade é uma maternidade. Igual a Ana falou, a realidade deles exige uma coisa, uma rotina diferente. E eles vão vai exigir deles escolhas, que vão ser provavelmente diferentes das minhas. Talvez um pouco, porque a gente tá sempre fechando a igreja. Não sei, talvez não. Então, é muito curioso isso, né? Mas eu acho que em relação à rede social, comparação, eu acho que é escolher bem as pessoas que você vai buscar o conselho, a voz de sabedoria, o que for, né? Porque também não dá pra ouvir de todo mundo. E eu acho que principalmente em redes sociais, você filtrar bem, você ser responsável pelo que você está consumindo. Não dá pra a gente ficar tipo, ai, porque... Então, se eu já vi alguma coisa estranha, alguma coisa que já... sabe, você sente quando engole errado, sabe? Quando desce errado no coração. Aí já fica tipo, acho que eu vou parar de seguir, ou tipo, vou, né, ignorar isso, conversar com as outras pessoas se eu tiver alguma dúvida. Então, acho que nesse sentido, assim. Porque a facilidade... Eu não tive toda essa sabedoria, não, da HD, de deixar de seguir, não sei o que lá. Você saiu mesmo, né, Flor? Eu só saí, né? Eu fiquei 8 meses, eu acho isso sabedoria, amiga. Também então, entendeu? Cara, foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Eu fui uma Ana, minha maternidade foi uma antes durante a rede social e uma depois da rede social. Mas assim. É que assim, eu tô gestante, né, amiga? Talvez daqui a pouco, daqui um ano, cara, eu vou falar outra parada. Cara, o Instagram ouve muito a gente. Então, do tipo, sabe, tipo, caraca, te mostrar comendo mal. Comentei com o André, o Instagram já me colocou 7 pessoas aqui, ó. Pra falar, aqui, seu filho come mal? Sabe, tipo... E aí, isso foi me deixando surtada. Seu filho dorme mal, sabe? Tipo, veja esses 1000 perfis aqui de pessoas que trabalham com sono e tal. E eu fui ficando tipo, caraca, eu não consigo, assim, eu sou... Aí a gente fez aqueles métodos de deixa eu chorar, e eu chorava do lado de fora, eu tive crise de choro, tive surto, entendeu? Eu surtei, aí eu falei, eu não consigo! Tipo, não dá. E aí o nosso casamento começou a, tipo, sabe? Até que eu falei assim, véi, não quero ouvir nenhuma dessas pessoas que estão... Nenhum desses perfis, sabe? Tipo, eles estão me fazendo mal. E não foi só isso, né? Assim, a gente estava num mundo de polarização e tudo mais. Então, tudo isso somado estava fazendo mal em todas as áreas da minha vida, assim. Eu falei, então deixa eu sair da rede social por um tempo. A gente tem até, para quem quiser, temos gratuitamente um material falando sobre detox digital. Muito bom, você pode acessar. A publi dela, gente.
Mas sair da internet foi muito importante pra mim, assim. É muito engraçado, porque eu saí, o Timóteo dormia, acordava, sei lá, várias vezes à noite e não comia como eu gostaria. Hoje ele continua não comendo como eu gostaria, mas eu tô tipo, tá bem, as taxas estão legais, ele tá, sabe, tá ganhando, tá bem. E ele dorme a noite inteira. E foi assim, uma coisa de, sabe, assim, graça de Deus mesmo. Então, eu fico... mas pra mim, na época, era um sufoco, assim. Era um sufoco. Eu queria... Era um nível de comparação. E aí, assim, como assim você é mamãe e você não malha? Como assim você é mamãe e você não teve seu tempo de devocional hoje? Como assim você é mamãe e você, tipo assim, tá levando... Sabe assim? Você está zoado em casa sem estar linda, maquiada, arrumada, cabelo penteado. São muitas cobranças de uma vez, assim, e que ninguém dá conta, gente. Não tem uma pessoa no mundo que dê conta, juro pra vocês. Mas tem gente que mostra que dá, né? Mas não tem ninguém no mundo que consiga dar conta de tudo isso, assim. E uma das coisas que eu aprendi na maternidade é que, na verdade, assim, que a gente aprende com o texto bíblico e a gente traz pra vida na hora da maternidade, é que tem tempo pra tudo na vida. Tem um período na maternidade que a gente... Eu sei que é até meio difícil falar isso, que as pessoas podem entender mal, mas não entendam mal. A gente tem que deixar... A gente deixa um pouco a gente mesmo de lado, porque tem um serzinho que, véi, não sabe fazer nada sem uma ajuda, sabe? Assim, é óbvio que a gente não vai esquecer da gente, é óbvio que não é nada disso, assim, a gente tem que saber dosar. Mas essa pessoa, ela necessita completamente de você 24 horas por dia. À medida que ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, você vai poder começar a se olhar de novo, sabe? Assim, do tipo, eu acho que muita gente fala, me perdi na maternidade, eu não sei... Tipo, eu não sei quem sou eu não sei mais quem sou eu. E eu acho que ou eu não sei voltar a ser, eu não consigo voltar a ser. Você não vai voltar a ser, é outra coisa. É outra coisa. É outra identidade, né? Isso. Aquele filósofo... gente, eu não vou lembrar o nome dele, tá? Mas aquele filósofo que fala que um rio... É impossível você entrar num rio e entrar no mesmo rio depois achar que é a mesma água, né? Do tipo... A minha cunhada, ela tá... Priscila, eu vou te chamar. A Priscila tá aqui no WhatsApp mandando 1 milhão de mensagens do tipo, tá se anulando, não sei o que lá. Sabe? Tipo, enfim, comentários ao vivo. Beijo, saudades. Mas a gente, eu acho que chega um momento que a gente para de olhar um pouco pra gente, olha um pouco pro neném, sabe? E aí, é óbvio que tem gente que entra em depressão e aí a gente tem que, peraí um pouquinho. Eu preciso voltar pra dentro, sabe? Tipo, eu preciso tentar me encontrar novamente. E eu preciso que alguém fique com esse neném enquanto eu consiga, sabe? Tipo, mãe, pai, comunidade, marido, por favor, alguém aqui me ajuda nesse momento que eu não estou me encontrando. Mas se tá tudo bem, se tá na maternidade tranquila, assim, se tem sido dias tranquilos, faz parte, assim, sabe? E aí você não vai ser a mesma pessoa de antes. Mas essa mudança, ela é importante, assim, né? Do tipo, a gente ter consciência dela de que agora eu vou dar mais do que receber. Em algum momento, talvez eu receba mais do que eu dê, assim, sabe? São esses papéis, eu acho, também, né? A gente esquece que sei lá, tipo, agora, eu tenho pensado muito sobre isso. É um papel novo, que eu não sei também. Sim. Então, eu acho que também tem essa coisa de você estar se doando, mas não é... É porque tá todo mundo entendendo essa nova dinâmica, essa nova dança, né? Eu acho que se a gente pensar numa dança, a família tinha um ritmo, a família tinha uma dança que funcionava entre duas pessoas. E aí entra uma outra... né, Gabi? E aí entra uma nova... E aí entra uma nova pessoa. Ou um ruído branco. Um ruidinho branco ali. E dá um outro tom, que exige uma outra dinâmica e outros papéis, né? E eu acho que acho que se a gente talvez ficar pegado no que foi antes também, eu acho que a chance de frustração é muito maior também. Se você não... É que bem essa coisa de deixar fluir, né, gente? Tem que deixar fluir. Exato. E se você fica pegado tentando segurar o que era, cara, vai ser muito frustrante. Ou a expectativa do que... nunca mais vai ser... Tipo assim, é que assim, nunca mais vai ser como era. Mas tem coisas do que era. Ela tá tentando internalizar isso. Eu tô tentando Ela tá tentando internalizar. Não vai ser mais como...
Mas voltando, tipo, em todas as questões que a gente foi falando, que a gente tem que finalizar. A gente falou, né? Como que a gente vai terminar? né? Vai fazer só Nem sei 40 minutos? pareção, não sei nem Tem que parar, né, gente? Mas, voltando ao que a gente foi falando desde o começo, eu acho que tem a ver o estar presente, viver cada tempo, né? Há tempo para tudo. Então, qual é o tempo de agora? Tem graça e sabedoria para o tempo de agora. Quais vão ser as pessoas que vão estar ao meu redor, com quem eu vou contar? Eu acho que parte também da gente reconhecer os nossos limites e pedir ajuda. Reconhecer que a gente precisa de ajuda. Ao mesmo tempo, como que a gente mantém uma intencionalidade com aquilo que a gente sabe que é necessário, né? Meu corpo precisa se mover. Eu não vou ser a mamãe sarada, malhada, mas como que eu posso movimentar o corpo? Exato, como que eu posso fazer uma caminhada? Como que eu posso inserir na minha rotina, mesmo que não de forma ideal, aquilo que é necessário para que integralmente eu esteja alinhada, né? E eu acho que essa questão de você viver cada momento tendo a certeza de que o Espírito Santo está presente, te suprindo de graça e sabedoria para lidar com aquele momento e deixando fluir, abrindo mão do controle que vem muito da nossa expectativa de como a gente acha que deveria ser. E aí, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei muito disso, assim, que, cara, cada criança é única. Existem boas práticas, é claro, mas não existe receita de bolo, não tem como você, né? E às vezes a gente quer encaixar as crianças em receita de bolo e a gente fica frustrada. Eu lembro como eu fiquei frustrada quando eu não conseguia estabelecer a rotina do jeito que eu queria que a rotina fosse. E aí eu fui percebendo, cara, ao invés de uma rotina fixa, com horários, por que eu não penso num ritmo, numa sequência de atividades que, independente do horário, vão acontecer, né? Mas isso é depois de 7 anos de maternidade, 8 anos, né? Quando Luísa... Alô, Luísa de 25 anos! Abra mão da rotina fixa de horário. Mas, na verdade, rotina é sobre uma sequência de tarefas e coisas e não necessariamente horários, né? É isso Exato, mesmo. mas pra mim era tipo assim, não, Tem 10 horas é hora da soneca. E 10h40. Se acordar antes, vai dormir, vai voltar a dormir. Né? Então... Volta a dormir. Não. Então, eu acho que assim, a gente ter essa flexibilidade para com os imprevistos, aceitar o real, né? E não viver na ilusão do ideal, se comparando com o ideal. E falando um pouco dessa questão do Instagram especificamente, eu acho que a gente tem que ter muito o cuidado de guardar a nossa mente, né? Tendo consciência de que, gente, esse aqui é um mercado, não é um lugar de você, não é um lugar de relacionamento, é um mercado. Eles vendem anúncio. É isso. É isso. O que eles fazem é vender anúncio. Então, tendo essa consciência, não entre aqui desguardada. Não entre aqui quando você está insegura, sabe? Porque eles vão se aproveitar da sua insegurança e vão ficar botando o dedo na ferida. Olha como você podia estar emagrecendo, olha como seu filho podia... Não, e se você não está saciada, aqui é um lugar... É tipo um shopping, ou um lugar... É tipo você ir no mercado com fome. Se você vier consumir as redes sociais com fome, sem saciedade, da coisa certa, você vai ficar se alimentando de outras coisas. Tipo, essas coisas vão querer te saciar. Então, eu acho que isso é muito importante. E soluções e métodos vão ter inúmeras soluções para você. Se você estiver procurando resposta, aqui vai ter respostas, não necessariamente que você precisa ter. Exatamente. E aí que eu acho que entra o último aspecto, eu acho que é importante a gente entender como que a gente materna aos pés da cruz, sabe, assim, tendo a cruz como a nossa fonte de saciedade, nossa fonte de segurança, nossa fonte de provisão, recorrendo a Ele, Senhor, me coloque no meu caminho recursos para eu lidar com essa situação, direciona qual é o livro que o Senhor quer que eu leia, né? E a gente viver tendo consciência do limite, falando, cara, eu não vou dar conta de tudo, eu não vou dar conta de todas as teorias possíveis, eu tô dando o meu melhor,
E aí eu acho que a gente chega no final da nossa live. A gente dá a graça para nós mesmos. Eu acho que isso é muito forte, assim, na Fluirá. A gente fala muito sobre isso, né? Da gente se olhar com autocompaixão, o que é muito difícil no meio cristão, porque às vezes a gente quer pegar o chicotinho, né? E a gente gosta muito de diferenciar aqui a impostora que vive em nós da nossa verdadeira identidade em Cristo, né? E como... Só uma coisinha, Lu. Às fala. vezes a impostora, ela é uma ilusão do que nos disseram que a gente tinha que ser como mulher, sabe? Sim. Tipo, assim, ela é esse padrão, textos né? bíblicos, sabe? Uhum. Tipo, às vezes a impostora a gente é a mulher virtuosa que é uma projeção. Pra gente que não a mulher virtuosa de fato, sabe? Assim? Sim. E a gente quer ser essa mulher virtuosa de ter que dar conta de todas as coisas, e se você não consegue, você não tem tanta virtude assim, sabe? Mas na verdade não é isso que o texto tá falando, sabe? Assim, não é desse tipo de mulher que Deus tá lidando, que Deus lida, que Deus a gente é isso, assim, a gente tem que se colocar aos pés da cruz e falar: Espírito Santo de Deus, eu não consigo fazer com que o meu filho te ame de todo o coração, sabe? Eu não consigo fazer com que o meu filho cresça, minha filha cresça e seja tipo assim, que te ame, que queira te servir. Eu não sei fazer isso, assim. Eu não sei como o Senhor fez de mim isso, sabe? Assim, foi por conta do teu Espírito Santo que acompanhou, assim, E então eu te entrego isso que você falou, assim, né? Ele não é meu. E acho que isso é muito difícil, assim. Essa foi uma das orações mais difíceis que eu fiz na minha maternidade, assim que o Timóteo nasceu, né? Falei: Deus, ele não é meu. Assim, e até eu entender daqui pro coração, sabe? Que ele não é meu. E de que eu preciso entregá-lo todos os dias e falar: então faz aquilo que só o Senhor sabe fazer. Sabe, assim, eu vou... Enquanto isso, a gente vai tentando dar passos imperfeitos nessa direção, assim. E cubra com a sua graça as minhas tentativas imperfeitas e que as minhas imperfeições apontem para a sua perfeição. Isso. Não, eu acho que a gente tá lendo um livro muito legal, inclusive, a gente não terminou ainda, mas eu tô indicando para todo mundo, porque ele é muito bom mesmo. É do Paul Tripp, e é 14... Conselhos para os pais, não é? Alguma coisa assim? Conselhos para os pais, disciplinas para os pais, não lembro, alguma coisa assim. E ele foca muito nessa parte teológica, assim, do tipo, nós somos imperfeitos, a gente vai ser incapaz, mas há alguém capaz por nós. A gente não tem o poder de mudar os nossos filhos, E eu acho que entrar na maternidade, viver a maternidade com essa, de novo, a expectativa alinhada do que é o nosso papel como mãe. Tipo, aí meu a papel Cacá como falou, mãe desafio aos pais. É isso. O meu papel não é, tipo, mudar minha filha, transformar o coração dela, mas talvez vai ser apresentar essa mãe perfeita, mas que busca a graça do Senhor, sabe? Eu fiquei pensando, tipo, eu quero que a minha filha aprenda que tem graça pra ela, sabe? Sim. Tipo, eu fiquei pensando assim, a gente conversava muito antes de engravidar. O que a gente gostaria, assim, sei lá, o que eu quero que os meus filhos saibam, sabe? Tipo, o que a gente quer que os meus filhos tenham? A gente pensou muito, um coração ensinável, um coração que ama Jesus e que sabe que nele encontra a resposta. Mas essa coisa do, tipo, encontrar graça, se permitir o erro, a gente poder derramar graça sobre os nossos filhos e sobre nós, e os nossos filhos, acho que isso também é um desafio, os nossos filhos verem em nós, a gente derramando graça sobre nós também, né? Não só derramar graça sobre eles, mas porque senão vai ser incoerente também, né? Eu fico pensando nisso, assim, gente, daqui 1 ano eu volto pra contar a realidade, né? Mas assim, eu penso muito sobre isso, porque tipo, senão eu não quero ser incoerente, eu não quero ser uma mãe coerente. Eu quero ser uma mãe que fala, tipo, existe graça pra você, mas existe graça pra mim também. Mas a gente tá no mesmo barco, né? Oi? Às vezes a gente é incoerente. Às vezes Não, a gente é incoerente. Que vai ser, amiga, não tem o que fazer, mas assim, tipo assim, meu gol é não ser incoerente. Você? Sim. Mas eu acho que essas coisas, de novo, assim, no fim, acaba o dia e a gente... E assim, uma coisa que é engraçado demais essa coisa de geração, né? A minha mãe conta que a minha avó, a mãe dela, tinha uma máxima
de que pais não podiam pedir perdão para filhos de jeito nenhum, porque pai é pai, entendeu? E minha mãe, do tipo, não dá pra ser assim, sabe? A gente erra, a gente faz coisa errada. Tipo, a gente erra como pais, né? Então, eu tenho que aprender a pedir perdão pros meus filhos. E isso passar pra gente, né? Do tipo, teve vezes que eu extrapolei na raiva, e ter que chegar pro meu filho de 2 anos e falar, filho, perdoa a mamãe, me desculpa, sabe? Assim, E é isso, sim, a gente, com o perdão, com o pedido de perdão, a gente também tá ensinando um Deus que perdoa, sabe? Assim, Exatamente. Talvez ele aprenda mais sobre um Deus que perdoa pecados comigo do que com uma pessoa que, sabe, assim, que não teve amor por que ele. Nunca pediu perdão. Que nunca perdão. Reconheceu que existe erro, né? E é engraçado. Muito bem, gente. O Timóteo já vê isso, né? E ele já reproduz isso, assim. Então, a gente... É isso, assim, é graça de Deus todos os dias na nossa vida. E as misericórdias se renovam todos os dias, né? Enquanto a gente caminha na direção que ele tá, né? Amém. A gente ficaria aqui a noite toda, gente. Sim, a gente já tem fez que terminar. A gente já fez isso. Retiro. Mas foi muito bom, manos, ouvir vocês. Que bom poder dar a oportunidade das outras irmãs ouvirem vocês, verem o rostinho de vocês e verem toda a sabedoria e graça que o Senhor tem derramado sobre vocês. E acho que parte do nosso objetivo, fazendo esse café com elas, com a equipe, é a gente mostrar mesmo que nós somos imperfeitas, a gente está tentando, e enquanto a gente está tentando, a gente está ajudando outras pessoas a tentarem também, né? Não é sobre sermos perfeitos, muito pelo contrário, é a gente continuar se apoiando uma nas outras e em Cristo, enquanto a gente segue no caminho de Cristo, né? E então é isso. E aí, gente, fica o convite para vocês que querem se achegar mais perto da gente. A gente está com as matrículas abertas para o nosso programa completo de crescimento espiritual para mulheres cristãs inquietas, sobrecarregadas, cansadas, que vivem no caos. Irritadas, gestantes. Irritadas, gestantes. A gente tem mulheres de todas as estações da vida, né? Grávidas, solteiras, adolescentes, mães que estão casando, os filhos, avós. E essa é a lindeza da nossa comunidade. A gente, cada uma no seu caos, aprendendo juntas a como permanecer com a calma e confiança no lugar correto e navegar esse caos, voltando sempre para essa calma. De saber quem nós somos, de saber quem Deus é, de saber o que Ele está fazendo, de saber qual é a expectativa que a gente tem que ter sobre a vida do lado de cada eternidade, né? E a gente vai se encorajando mutuamente. Então, cheguem mais, vai ser muito bom ter vocês com a gente. Não vão estar muito perto da Gabi e da Ana, porque elas vão sair de licença maternidade ao longo do semestre. Mas enquanto vocês estiverem no segundo semestre, elas voltam. Todos os materiais que elas vão usar, todos minha mão está lá. Materiais, minha mão está lá. Exato. Meu touch. Tá bom, manas. Boa Obrigada, noite pra vocês. Bom descanso, gente, gravidinhas. Boa noite. Muito bom estar com vocês todas. Espero que vocês sejam abençoadas, como a gente está sendo abençoado aqui também. Amém. Beijo, gente. Beijos. Tchau, gente. Obrigada.